Olá pessoal, esta é a terceira aula do nosso curso de negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas e a partir de agora nós começamos a tratar dos modelos de negociação. Vamos começar a tratar nessa aula, aliás, do modelo de negociação competitiva. Pois bem, a primeira ideia fundamental que é preciso que você compreenda é que, como nós vimos na aula anterior, negociação é um processo, é um fenômeno no qual duas pessoas interagem praticando comportamentos verbais e não verbais voltados à solução de um conflito, né? Naturalmente estamos falando de negociação voltada à solução de conflito. E se assim o é, né, e aí seja uma negociação direta, seja uma negociação intermediada por um terceiro, que corresponderia à mediação e à conciliação, mas se assim é, nós, teoricamente, podemos ter uma negociação desenvolvida sob duas possibilidades de modelos de negociação. E aí eu estou falando modelos numa perspectiva pura. O que eu quero dizer com isso? Na prática, muitas vezes, é possível que as negociações, né, em regra, as negociações se desenvolvem com características de um modelo e de outro, de maneira híbrida. Mas, até do ponto de vista didático, é fundamental que a gente compreenda esses dois modelos numa perspectiva pura, até para entendermos em qual modelo de negociação estamos inseridos em determinada negociação ou numa negociação que estamos analisando, quais são as características de um modelo ou de outro que está colocada ali naquele contexto. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção, antes da gente avançar, para que você siga as aulas acompanhando o seu roteiro. Está disponibilizado aí para você um roteiro com a descrição dos itens que serão desenvolvidos em cada uma das aulas, então é muito importante que você acompanhe a aula seguindo, não só, primeiro leia o roteiro antes do início da aula e ao longo da aula siga o roteiro para que você possa ter uma melhor compreensão e aproveitamento de cada uma das aulas. Pois bem, a primeira ideia fundamental que eu quero chamar a atenção é a seguinte, veja aí essas figuras que vão aparecer para você. Nós temos essa primeira figura e essa segunda figura. A minha pergunta é, as negociações muitas vezes se desenvolvem retratadas conforme a imagem da primeira figura ou da segunda figura? E o que eu quero dizer com isso, fazendo essa provocação? Teoricamente, as negociações podem se desenvolver naquela perspectiva pura que eu havia colocado, sob um modelo competitivo ou um modelo cooperativo, né? E aí nós vamos, né, entendendo cada um desses modelos, quais são as características, as implicações, né, as possibilidades, as vantagens e desvantagens. Nós vamos começar falando agora da negociação competitiva. E eu, mais uma vez, peço que você acompanhe aí no seu roteiro. Eu vou começar desenvolvendo as características do modelo competitivo que estão colocadas para você aí no seu roteiro. Então vamos lá. A primeira ideia fundamental, que está conforme colocado aí no seu roteiro, envolve essa ideia de que na negociação competitiva as partes se enxergam como oponentes em disputas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu, do meu lado, eu estou preocupado apenas e tão somente em maximizar e otimizar a minha satisfação de maneira unilateral e para mim pouco importa a satisfação do outro lado. Aliás, muitas vezes eu até me satisfaço com a satisfação mínima do outro lado, né? Eu quero que o outro lado tenha uma frustração de satisfação. A maximização da minha satisfação pressupõe a minimização da satisfação do outro lado. Então, as partes se enxergam, as partes estão teoricamente, formalmente negociando, mas no fundo, se enxergam como oponentes em disputa essa na qual cada uma quer estar preocupado unilateralmente, exclusivamente, em otimizar a sua própria satisfação. Eu costumo até dizer, né, quando atuava na vice-presidência do TST, nos conflitos coletivos, né, auxiliando o vice-presidente na condução dos conflitos coletivos nacionais, né, da competência originária do TST, principalmente nos pedidos de mediação pré-processual, eu costumava dizer, já na primeira reunião de negociação bilateral que eu conduzia, eu dizia o seguinte, olha, esse procedimento aqui é um procedimento, por definição, não adversarial. O que isso quer dizer? Um não está aqui, né, o objetivo aqui não é um provar que está certo e o outro errado ou vice-versa. Não. O objetivo é buscar soluções que atendam um e outro. Então, em homenagem, considerando esse objetivo, e inclusive em homenagem ao nosso tempo, né, assim, valorizando e respeitando a importância do nosso tempo, ao invés da gente se esforçar aqui, gastar tempo e energia mental, inclusive, construindo argumentos, né, e abordagens, desenvolvendo formulações intelectuais para argumentar
que eu estou certo e outro errado, vamos usar essa mesma energia mental, esse mesmo tempo, esse mesmo esforço intelectual para tentar buscar uma saída que me atenda e atenda o outro lado, né? Então, no fundo, quando eu faço isso, eu estou tentando quebrar essa lógica típica de uma negociação competitiva, que é o que normalmente acontece em situações como essa. Então essa é a primeira característica, as partes estão negociando formalmente, mas no fundo se enxergam como oponentes que buscam unilateralmente a satisfação de si próprio, pouco importando com a satisfação do outro lado. Uma outra característica envolve essa ideia do bolo fixo. Como assim? O que isso quer dizer? Eu enxergo aqui um único objeto da negociação, né? Eu não enxergo outras possibilidades, eu estou enxergando essa ideia daí, porque essa metáfora do bolo fixo, quanto maior a minha fatia, menor a do outro, né? Isso tem a ver com outro conceito que vem em seguida, que é a ideia do jogo de soma zero, ou seja, o meu mais um implica no menos um do outro lado. Isso tem a ver, né, com aquilo que nós chamamos também de lógica distributiva, característica típica das negociações de barganha, que é uma outra forma de se referir à negociação competitiva. Então, eu enxergo essa ideia do bolo fixo, eu quero maximizar e ampliar a minha fatia do bolo, e ao fazer isso eu estou minimizando, diminuindo, quanto maior a minha fatia do bolo, menor a fatia do bolo para o outro lado, ou seja, nós entramos aí nessa lógica da disputa pelo maior pedaço. Essa ideia da gordura, muitos autores, né, costumam, de abordagens competitivas, né, sustentam a ideia de que em toda negociação haveria um espaço para concessões definido previamente. Vamos conversar sobre isso na aula seguinte, quando a gente for tratar, inclusive, da estrutura das negociações competitivas. E aí, né, essas pessoas, né, que trabalham nessa linha vão dizer assim, o bom negociador é aquele que consegue tirar a maior gordura para si. Bem, qual é o ponto importante que precisamos chamar atenção aqui? É que isso é uma abordagem de uma negociação competitiva. Isso só faz sentido numa perspectiva de uma negociação competitiva que envolve essa chamada lógica distributiva, né? Como eu disse, né, o jogo de soma zero decorre dessa ideia do bolo fixo, né, na medida em que quanto maior o meu pedaço, né, menor o do outro lado. Uma outra característica importantíssima, fundamental das negociações competitivas envolve essa ideia do apego às posições. E aí é que vem um primeiro conceito importantíssimo, que envolve a diferença entre posições e interesses, né? Esse é um conceito assim que você precisa compreender bem e levar para a vida, né? Não apenas pensando na solução dos conflitos coletivos, mas de qualquer possível e imaginável conflito, por mais trivial que seja, que você se envolva na sua vida. Vamos primeiro falar de posição, depois a gente vai conversar sobre interesse. Mas tomemos neste momento o conceito de posição como um meio que eu elejo para satisfazer a minha necessidade. Ou seja, é aquilo que eu enxergo, aquela forma que eu enxergo para satisfazer a minha necessidade. Então, por exemplo, se eu digo, eu quero 10 mil reais, eu estou lá na audiência de conciliação, eu digo, eu quero 10 mil reais. Isso é posição, né? Vamos conversar um pouco mais, como eu disse, sobre a diferença entre posição e interesse, o que é muito importante para a busca de solução de conflitos, qualquer conflito, mas principalmente o conflito trabalhista. Então, posição é o meio que eu elejo para satisfazer determinada necessidade. E a partir daí, né, eu tenho também uma lógica que decorre disso, envolvendo, né, uma ideia de foco nas pessoas e busca de culpados. O que isso quer dizer? Muitas vezes, primeiro, eu vou procurar sustentar minha posição deslegitimando a posição do outro lado. E às vezes quando eu faço isso, no fundo eu estou deslegitimando não só a posição do outro lado, mas a pessoa do outro lado, né? Tanto pode ser isso voluntariamente por minha iniciativa, quando o outro lado pode simplesmente estar percebendo, por estar se vinculando à posição, que quando eu deslegitimo a posição dele, a rigor, eu estou deslegitimando ele, né? Aquela história do sujeito que chega na audiência e diz, olha, essa proposta de acordo está muito boa, afinal você chegava atrasado no serviço, afinal você era um empregado desidioso, você já chegou embriagado. Aí o outro lado, né, ou essa proposta é ridícula, essa proposta é imoral. E quando eu vinculo a posição à pessoa, como é que eu ouço isso? Bem, imoral sou eu, ridículo sou eu, né? Existe um aspecto importante que eu preciso chamar a atenção aqui, que inclusive, né, é um objeto de estudo da psicologia evolucionista, que é uma área muito interessante da psicologia e que fornece muitos subsídios para essa área de resolução de disputas e negociação, né? Eu tive a oportunidade de cursar, né, a disciplina Psicologia Evolucionista no meu doutorado na Universidade de Brasília.
mas que envolve, né, a seguinte questão: a preocupação com a imagem é uma preocupação que seria inata, né, que se daria num nível que tecnicamente nós chamamos de filogenético, ou ela é aprendida, né? Há quem defenda que ela, né, seria uma característica inata, né, e se argumenta inclusive como fundamento o fato de que existem animais, né, que menos evoluídos na cadeia evolutiva comparados com o ser humano, que também têm uma preocupação com a imagem. E no fundo, preocupação com a imagem tem a ver com aceitação no bando, né, com aceitação no grupo, no nosso caso, no grupo social, que traz uma série de benefícios, né? Por exemplo, o animal, né, o que é excluído do bando, ele passa a ter uma série de restrições e perde uma série de vantagens, enquanto que fazendo parte do bando, ele tem acesso mais fácil a alimentos, a proteção contra predadores, a possibilidades mais amplas de reprodução, que é algo muito importante numa perspectiva evolucionista. Então, há quem defenda que a preocupação com a imagem é algo tão importante que, inclusive, seria uma característica inata. Independente dessa discussão, o fundamental é compreendermos que, assim, a preocupação com a imagem é algo importante que não pode ser ignorado em contexto de negociação. E muitas vezes, dentro das negociações competitivas, acaba acontecendo essa lógica de apego à posição, vincular a pessoa à posição, e isso faz com que se entre nessa ideia da busca de culpados. Ou seja, eu vou sustentar a minha posição, deslegitimando a posição do outro lado, e muitas vezes eu estou deslegitimando a pessoa que está do outro lado. E muitas vezes nós teremos aí uma sequência, uma cadeia de ações e reações, não necessariamente proporcional à ação que a desencadeou, que tem a ver com essa ideia das espirais de conflito. Uma outra característica, seguindo aí o seu roteiro, né, da negociação competitiva, envolve essa ideia da assimetria de informações. Isso é algo fundamental para a nossa compreensão. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que se passa do outro lado e o outro lado não sabe o que se passa do lado de cá. Eu não sei quais são as provas, né, no caso de um conflito já judicializado, conflito trabalhista judicializado. Eu não sei quais são as possibilidades de provas do outro lado. Eu não sei quais são as necessidades que há do outro lado, do ponto de vista do trabalhador. Do lado da empresa, eu não sei quais são as condições e as possibilidades, as circunstâncias, se aquela reclamação trabalhista que representa para aquela empresa ou não. Enfim, eu vivo um cenário de total assimetria de informações e que eu não sei o que se passa do lado de lá e o lado de lá não sabe o que se passa do lado de cá. Então, essa é uma outra característica que tem a ver com essa ideia do comportamento de pressão e concessão a partir de um componente que corresponde ao apetite ou aversão a risco. Isso, inclusive, é, aliás, algo que eu, né, estou em vias de trabalhar um pouco mais na minha pretensa pesquisa de pós-doutorado, que envolve exatamente cenários, comportamento de apetite ou aversão a risco, em cenários de assimetria e de informações. Vou dar um exemplo sobre o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo real e concreto que eu vivenciei. Houve uma determinada ocasião em que eu fui vender um carro, tá? E era uma época, final de ano, né? Eu ia trocar de carro, mas não tinha necessidade, né? Não precisava, né? Não estava precisando do dinheiro, era final de ano, não precisava nem de carro, estava numa situação extremamente tranquila, não ia viajar, ia ficar em casa descansando. E aí anunciei o carro, né? Num site, né? de venda de veículos. E me procura, né, uma determinada pessoa me procura, interessada no carro, né, pela manhã, e para todas as perguntas que ela fez, as minhas respostas significavam atendimento de expectativas, né? Então, tipo, fez revisão na concessionária? Sim, no período certo, tá lá registrado. Era um SUV, né? Então, você tem o costume de fazer trilha ou em fazenda? Eu digo, não, né? Então, assim, todas as expectativas, né, daquele potencial comprador foram atendidas. E ele não fez nenhuma proposta. Pensei, bem, característica típica de negociações competitivas, né? O interessado tem as suas expectativas confirmadas e não faz proposta naturalmente porque está querendo usar aquilo como um recurso, como um mecanismo para ter melhores condições, né, de barganhar, né, uma oferta mais interessante para o lado dele mais adiante, né? Se ele fizesse a proposta de cara, ele já estaria, vamos dizer, iniciando uma negociação e denunciando, né, um maior interesse, né? No fundo, o que ele queria era, apesar, né, de todas as expectativas atendidas, dar a entender que ele não estava tão interessado assim, né? Muito bem. Quando foi à noite, esse sujeito me procura e aí fez uma série de considerações, muito bem, né, diga-se de passagem, justificando a posição que ele ia anunciar, que era a oferta inicial, né? E um ponto importante aqui, abrindo parênteses, que nós vamos tratar na próxima aula, é o seguinte: nas negociações competitivas,
elas têm uma característica, uma estrutura básica, né? Uma característica estrutural básica, em que o lado e o outro geralmente estabelece um ponto inicial, um ponto meta e um ponto limite. Então, numa negociação envolvendo aí compra e venda, eu havia estabelecido meu ponto inicial, meu ponto meta e meu ponto limite. O meu ponto inicial era R$50 mil, o meu ponto limite era 46 mil e o meu ponto meta era 48 mil reais, né? Então, o sujeito me liga à noite, né, e faz uma série de considerações para justificar a posição que ele ia apresentar. Bom, né, isso é importante, vamos tratar disso mais à frente. E vai e apresenta a sua proposta, que batia exatamente com o meu ponto limite, que era 46 mil reais. Naquele momento, né, vamos congelar aqui a cena, né? E aí voltando àquela questão da simetria de informações e o comportamento de risco. A pergunta que eu faço para a sua reflexão é a seguinte: eu estava numa condição de apetite ou de aversão a risco, entendendo como apetite a risco a possibilidade de aguardar outras ofertas melhores, e aversão a risco uma situação em que eu estaria desesperado pelo dinheiro para concretizar o negócio, né, em que, né, o natural seria, obviamente, né, se comportar de uma outra forma. Então, eu estava numa condição de apetite a risco. Eu não precisava do dinheiro, não tinha pressa, não estava desesperado. E, aliás, né, preciso confessar aqui, eu estava até interessado em ter várias possibilidades de experiências de venda, né, de possibilidade de venda, porque eu queria transformar aquilo em objeto de pesquisa, né, eu queria, enfim, coletar dados, né, eu sou um pesquisador, né, um estudioso no tema, então aquela seria uma boa oportunidade. Muito bem, então essa era a minha condição. Agora, vamos pensar numa outra perspectiva. Nós estávamos num cenário de assimetria ou de transparência de informações? De assimetria de informações. Eu não sabia o que se passava do lado de lá, ele não sabia o que se passava do lado de cá. Então, agora vamos imaginar que eu estivesse numa situação de aversão a risco, de desespero. Eu não saberia quantas ofertas mais ele tinha, quais eram os carros naquelas mesmas características que atendiam suas expectativas que estavam disponíveis no mercado, quais eram as suas necessidades, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, meu carro era um carro que tinha acabado de sair da revisão, sempre revisão na concessionária, estava na garantia da revisão, final de ano. Se ele quisesse um carro para viajar, o meu carro era ideal. Quantos carros mais estariam naquela condição? Não sei. Então, e ele não sabia o que se passava do lado de cá. Ele não sabia qual era a minha necessidade, quais eram as minhas possibilidades, quantos outros potenciais compradores eu tinha. Então, eu estava numa situação, eu estava numa situação de apetite a risco. Se eu estivesse numa situação de aversão a risco, talvez o que eu dissesse para esse sujeito, eu dissesse, não, olha, meu amigo, onde é que você está? Vou te entregar o carro e me dar o dinheiro. Mas eu não estava. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: num cenário de assimetria de informações, o comportamento de risco, de apetite ou aversão a risco, que é influenciado, no exemplo que eu dei, por variáveis objetivas, mas também subjetivas, comportamentais próprias, a simetria de informações e comportamento de risco vai levar ao jogo de pressão e concessão. Como eu estava num cenário de assimetria de informações, como eu estava numa condição de apetite a risco, eu teria todas as condições para fazer o jogo de quê? Da pressão ou da concessão? Da pressão. E buscar concessões, né? Diferentemente do que aconteceria se eu estivesse numa condição de aversão a risco. Então, eu estou dizendo isso, né, não só porque é uma característica da negociação competitiva, mas para que você possa ter consciência disso, inclusive quando estiver numa situação de negociação, e refletir o seguinte: primeiro, a minha condição é diante ali de uma oferta e estando se sujeitando a um jogo de pressão para fazer concessões. A minha condição é de apetite ou de aversão a risco, né? Será que eu preciso estar entrando nesse jogo desesperado de concessões, né? E a partir daí uma outra possibilidade, vamos conversar mais sobre isso mais à frente, seria você tentar quebrar a simetria de informações, né? O que é uma característica típica da negociação competitiva. Mas enfim, essa é a ideia fundamental que você precisa entender. E com isso, descrevendo essas características do modelo de negociação competitiva, a gente encerra aqui essa nossa aula. Vamos dar continuidade à negociação competitiva logo em seguida, na próxima aula, tratando de outros conceitos importantes sobre a negociação competitiva. Então, continue conosco para a nossa próxima aula, que se corresponde à nossa quarta aula, continuando a tratar sobre negociação competitiva.